Programa Fala Carlão. Oferecimento Plataforma Agro Revenda. A plataforma de conteúdo da distribuição do agro brasileiro. Falando de bichos. Tudo de pet, tudo de bom. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente está aqui em Indaiatuba, hoje eu estou na sede da John Deere e a gente tem a honra de receber aqui o Rodrigo Iglesias. E o Rodrigo é o seguinte, se eu for falar o cargo dele assim, tem que ser em inglês, eu preciso falar em inglês, né? Porque em inglês significa o seguinte, ele é Head de Aftermarket Customer Support aqui para o Brasil. É brincadeira, gente? E obrigado por nos receber aqui nesse programa Fala Carlão especial, viu? Carlão, o prazer é nosso, você é sempre bem-vindo. Você falou perfeitamente, está tudo certo. A responsabilidade é justamente essa, sou responsável pelo pós-vendas da John Deere para o mercado brasileiro. Maravilha. Agora é o seguinte, tem outro bordão aqui no Fala Carlão, que a gente sempre, eu sempre repito, que ninguém nasce como você, head de qualquer coisa. Todo mundo tem uma experiência, todo mundo tem uma história para contar. Então aqui, o programa Fala Carlão, esse programa vai ser para você contar um pouco dessa história aí. E parece que você tem uma experiência, é verdade que você começou a vida numa oficina mecânica, como é que é essa? Me conta essa história lá no começo, quero saber do comecinho mesmo, você entendeu? Eu vou estourar o tempo. Não vai estourar nada, bora lá. Mas assim, falar do pós-vendas é algo que eu tenho muito orgulho. Uhum. Eu comecei lavando peça, acho que boa parte de quem entra no setor, se já não entra numa posição dessa, começa fazendo isso, acho que é importante, esse tipo de experiência. Eu costumo dizer que existem dois pilares fundamentais no negócio de pós-vendas. Um é a peça e outro é o técnico. Legal. A peça ela não chega sozinha na máquina. Então, tive a oportunidade de passar por essas duas experiências. Iniciei no ano de 2000. Legal. Completo 25 anos de pós-vendas agora, no mês que vem, dia 17 de julho. Passei pelo setor automotivo, todas as áreas do setor automotivo e chego na John Deere no ano de 2017, né, com a proposta de contribuir com aquilo que a John Deere já vinha fazendo muito bem no setor, né, e agregar a experiência que eu trago desse outro setor. Maravilha, setor automotivo, agora você viu que ele também tem um poder de síntese, o Rodrigo aí, que eu não conhecia, viu, Rodrigo? Ele sintetizou aqui, eu fiquei quase meia hora lá conversando com ele para ele contar essa história que ele acabou de falar para vocês aí em 30 segundos, mas eu não vou deixar isso barato, não. O negócio é o seguinte, na outra empresa, e aqui não tem o menor problema, a gente pode falar da empresa que trabalhou, não tem o menor problema, eu acho que é importante que o pessoal saiba, e você teve também uma experiência internacional nessa empresa. Sim. Eu queria saber, fala um pouquinho melhor, assim, os setores que você passou e como essa experiência internacional acabou de uma maneira ou de outra fazendo você chegar até aqui. Então, eu trabalho numa empresa multinacional alemã durante 17 anos na Bosch. No ano de 2008, tive a experiência de atuar no mercado americano. Passei por todas as áreas do pós-vendas, do mercado independente de pós-vendas, peças, equipamentos e oficina, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E quando eu entrei na John Deere, foi um processo bastante interessante, porque eu digo que a John Deere eu tive a oportunidade de escolher. Legal. Eu me identifiquei muito com os valores da empresa, com a proposta da empresa, queria fazer uma transição de mercado, e o agro era o meu alvo, né? Eu queria estar envolvido com alguma coisa que representasse 1/4 do PIB do país, é o que movimenta o Brasil. É a vocação do Brasil. É a vocação do Brasil, perfeito. E desde então, estou aqui no agronegócio. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para um amigo, para o Bezaliel Botelho, que foi presidente da Bosch, do qual tive a honra de entrevistar, já esteve aqui nesse programa. Já que você falou da Bosch, eu quero mandar um abraço para ele e dizer que deve ter sido uma experiência muito bacana. Você deve ter sido muito bem preparado lá, né? Você foi, vamos dizer assim, teve uma
uma carreira importante e essa carreira te preparou para uns saltos maiores, né? Com certeza. Eu diria que, como formação, foi fundamental para mim. Uhum. Acho que ter passado por esses setores foi bastante importante para chegar aqui na John Deere, né, e pegar o estágio que a John Deere estava já com o pós-vendas e conseguir contribuir para alavancar esse negócio, alavancar a experiência dos nossos clientes aqui, melhorar cada vez mais aquilo que a gente entrega junto com os nossos equipamentos, que é esse compromisso, né, de que a gente vai disponibilizar a peça certa na hora certa e que o cliente vai conseguir utilizar a máquina para a qual ele comprou. Pois é, eu tenho uma definição, você disse se você concorda ou não, que eu sempre falo, para a minha turma lá que o pós-venda é a pré-venda da próxima venda. E eu queria que você um pouco, vamos dizer assim, qual é a sua visão disso? Porque eu acho isso é fundamental, pelo menos é a minha visão que eu tenho de pós-venda. Eu concordo 100% contigo, Carlão. Né? E eu diria que nós estamos agora no estágio que a experiência positiva que a gente tem com quem já é cliente da John Deere e com quem conhece o nosso pós-vendas, ela começa a influenciar, inclusive, a primeira compra de quem não é cliente da John Deere. Ah, que legal. Isso é o, vamos dizer assim, é o creme de la creme, a última vamos dizer assim, a coisa mais importante do mundo, né? Isso aí, imagina. Porque pensa assim, você que é um cliente que está pesquisando qual que é o tipo de equipamento que você vai comprar, quando você decide comprar um John Deere, você não está comprando uma máquina, você está levando neste equipamento todo o compromisso nosso de que nós vamos te acompanhar por todo o ciclo de vida desse equipamento, enquanto ele for teu. No que diz respeito à peça, no que diz respeito a técnicos, né, no que diz respeito a suporte e no que diz respeito a disponibilizar para os nossos clientes a tecnologia mais atual que existe disponível nas nossas máquinas, mesmo em formato de atualização da máquina. Agora, o mundo está mudando uma barbaridade, está tudo sendo transformado, né? Hoje em dia, o agricultor, o cara que está lá plantando, as janelas de plantio e, por consequência, também as janelas de colheita estão cada vez mais estreitinhas, né? Está cada vez mais, vamos dizer, tem que ser naquela hora, naquele momento. A importância de você, eu diria que não é nem ter a peça que vai substituir, é mais do que isso, é a máquina não quebrar, ou seja, a máquina está ali integral. E eu aprendi também com o Marcelo Lopes aqui da John Deere, que é o seguinte, uma máquina, ela tem sido cada vez mais um mundaréu de ferro. Agora, já o entorno da máquina, as pessoas, o conjunto de tecnologia que vocês estão usando, é isso que faz toda a diferença. Eu queria que você falasse sobre isso, como é que o pós-venda conversa dentro disso que eu falei. E, de novo, se eu falei besteira, pelo amor de Deus, corrija aí. Tá certinho, Carlão. Uma coisa é fato, em algum momento a máquina ela vai precisar parar. Seja numa situação de manutenção preventiva ou numa situação de manutenção corretiva. E o nosso trabalho aqui no dia a dia, e você muito bem disse, numa situação onde a gente tem duas safras, o que aperta ainda mais a janela e aumenta a pressão sobre a qualidade dos nossos serviços, é melhorar a cada dia. Então, a gente aprende sempre com o que aconteceu no passado, na safra passada, para melhorar para frente. A gente utiliza muito de recursos modernos, por exemplo, inteligência artificial, que ajuda muito a parametrizar e dimensionar o estoque dos nossos concessionários para que realmente a peça certa esteja lá. E a gente conta demais também com os nossos concessionários. A nossa rede no Brasil é uma das nossas fortalezas. Tudo isso que eu comentei não seria possível se a gente não tivesse com os parceiros corretos. Se a gente não tivesse com os parceiros que conseguisse replicar para a ponta, para os nossos clientes, tudo aquilo que a gente acredita e tudo aquilo que a gente trabalha. Vamos dizer assim, essa relação fábrica John Deere com o revendedor vamos dizer assim, é o cerne, vamos dizer, o coração dessa relação, né? Sem dúvida. E previamente a gente estava
conversando, né, sobre a importância de alinhamento, sobre a importância de comunicação e sobre a importância de construir em conjunto. Então, o tipo de relação que a gente tem com a nossa rede é justamente esse. A gente procura estar sempre alinhado, a gente abre espaço para a gente construir conjunto. Quando você constrói conjunto, as coisas já nascem com maior credibilidade e confiança para que deem certo. Pois é. Agora, a gente está falando, olhando para o futuro aqui, pegando sua bola de cristal aí e olhando para os próximos 5 anos, 10 anos, quais são os desafios do pós-venda? Quais são os desafios dessa relação John Deere, concessionário e cliente? Acho que, em primeiro lugar, eu elencaria a questão da digitalização. Acho que o mundo está cada vez mais digital e o nosso setor ele vai ser puxado também para isso. Por isso que a gente está trabalhando em diversas iniciativas. Lançamos agora na AgriShow o Shop.Deere. Com isso, acho que a gente consegue atingir muito mais clientes agora no Brasil, para que ele consiga encontrar a peça, consiga encontrar um revendedor de uma maneira muito mais fácil. Questão de continuar com a manutenção e reciclagem de conhecimento dos nossos profissionais. Você bem citou a questão cada vez mais as máquinas têm mais tecnologias, então isso gera um desafio de a gente estar treinando, né, o maior número de pessoas possíveis, para que a gente garanta que aquele cliente que comprou a nossa máquina, ele usufrua da tecnologia que ele está adquirindo. Esses, no meu ponto de vista, são os maiores desafios. Agora, para fechar aqui a conversa, eu participei do John Deere Space aqui pertinho, foi a questão de 2 meses, um pouquinho antes da AgriShow, e eu fiquei impressionado, porque numa ala do John Deere Space tinha, eu não me lembro quantas, mas eram inúmeras salas de aula, e era exatamente esse nome, né? Salas de aula, no termo em inglês para classroom, e isso significa que vocês dão muito valor para essa história do treinamento, para essa história do aprendizado. Eu soube observar o momento lá que vocês estavam vivendo, porque ali vocês trouxeram todos os concessionários para treinar o povo, não é isso? Exatamente. Toda oportunidade que a gente vê pela frente é uma oportunidade de aprendizado e de levar conhecimento para a nossa rede. É aquilo que eu comentei, a nossa rede é o meio que a gente chega nos nossos clientes, então prepará-los e tê-los com segurança e domínio da informação para que isso realmente chegue nos clientes é uma missão para nós. Maravilha, gente. Ó, tem muita coisa bonita para falar, tem muita coisa bonita para fazer. Sabe o que é bonito do nosso agronegócio? Tem uma frase que, inclusive, eu sempre dou crédito, que é do nosso querido Paulo Hermann, que foi presidente aqui da John Deere, inclusive, e ele sempre me dizia o seguinte: Carlão, o agro só está no comecinho, a gente só está no começo. Agora imagina com esse começo, com esse nível de tecnologia para onde a gente vai, né? É uma delícia a gente saber que a gente só está no começo de um negócio que já está tão bom, né? E melhor ainda é saber que nós estamos fazendo parte dessa história. Pois é, você e eu, viu? Exatamente. E você, eu, o Carreri, o Cristiano, toda essa galera aqui que, manda muito bem. Obrigado, viu, querido? Foi um prazer. Agora eu sei, porque a vida desse povo que eu citei aí é muito fácil, viu? Porque o povo pensa numa turma boa, é essa turma da John Deere. Eu sempre falo, porque eu falo para os diretores, eu falo, gente, a vida de vocês é muito fácil, gente, porque trabalhar com um time desse é uma maravilha. Eles sabem escolher e você também soube escolher muito bem. Parabéns, viu? Obrigado, Carlão. É isso aí, gente. Eu conversei aqui com o Rodrigo Iglesias, o homem é o líder aqui. Vou resolver em português mesmo, que ele é o caboclo que manda nessa relação aí do depois que o Carreri, que a turma toda dele vende, depois entra a turma desse moço aqui para dar o suporte, para fazer com que aquela turma de lá venda cada vez mais. É isso aí, gente. Um forte abraço para todos vocês. Obrigado pela audiência. Com certeza a gente vai se ver no nosso próximo vídeo logo mais. Obrigado.